Chegamos para mais um episódio do seu Consultor Óptico Podcast. Mais uma vez, Laís, não aguento mais te dar boa noite. Eu já tô cansada de dar boa noite pra você hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, meu bem. A nossa convidada mais que especial hoje, Núbia. Tão difícil, né, amor? Rapaz, conciliar essa agenda. Eu vou abrir o coração aqui agora. Já tentei trazer a Núbia algumas vezes, mas é uma pessoa tão importante que ela não encontra a agenda. E quando encontra, aí acontece algo que não deu certo naquela ocasião, mas Deus sabe o que faz. E a Núbia tá aqui com nós, com a gente hoje. Núbia, seja bem-vinda, viu? Obrigada, gente. Prazer todo meu de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Que agradece. bom que deu certo. Que bom. Deu. E que maravilhosa essa data. Eu fiquei, assim, super feliz de estar na feira, que é a maior feira da América Latina com Já vocês. interligar tudo, né? Super. Muito bacana. Muito bom ter você aqui. Nu, muitas pessoas te conhecem, você é referência hoje no que você faz, mas como de praxe, em todo o podcast, a gente pede pro convidado ele se apresentar um pouco, Claro. pra gente entrar bastante no conteúdo que ela já trouxe aqui pra gente. Eu posso mostrar aqui Presente rapidinho. pra vocês. Olha esse livrinho da... Lógico. Ah, esse presente é nosso? Esse é pra vocês. Ela não tinha avisado e esse disso. é pra fazer um sorteio na página. Ah, que Tá? bacana. E aí, tô deixando aqui pra Eu vocês. quero autógrafo, eu tenho, tá? Eu tenho uma consultora na minha loja, chama Luísa. Ela é apaixonada por você. Você é referência pra ela. É verdade. Ela comprou o seu livro. E quando eu falei, a Núbia vai no podcast, ela ficou maluca, cara. Eu falei, se você quiser ir, você pode ir Ela junto. tá estudando optometria Tá estudando também, optometria. Fofa. Ela quer partir para a área de pediátrica, então né? você é Então fala referência pra para vir falar ela. comigo, Já com tem o seu certeza. livro, então, Lu, esse não é seu, esse é nosso, tá? E Mas aí a gente vai te sortear um no empresta. Instagram. Ah, Ela ela já comprou, tem, ela já né? comprou. Já, filho. Quando rápida. saiu, ela já pegou e depois você precisa assinar pra gente, tá, Nu? Com certeza. Nu, se apresenta aí pros nossos convidados, por favor. Gente, primeiramente, boa noite, boa tarde, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Eu tô muito feliz de estar aqui. Então, pra quem não me conhece, eu sou Núbia Bergoni, sou optometrista e terapeuta visual. Trabalho essencialmente com terapia visual, fazendo Tá. avaliação do processamento visual Uhum. e fazendo terapia visual para disfunções visuais, para ajudar essas crianças. Então, basicamente, crianças com estrabismo, com ambliopia, com dislexia, com problemas de leitura, escrita, tudo isso a gente faz avaliação e o desenvolvimento dessas crianças quando tem algum problema. Entendi. Eu sou de Curitiba, sou professora de graduação e pós-graduação e tenho meu livro, Visão Mágica. Tenho Olha meu lá. curso, Visão Mágica também, que daqui uns 3 meses O vai ser curso relançado. só para optometrista. Não, ele é para não? todo mundo. Aliás, isso é bem importante. O livro, muita gente acha que é só para optometrista. Não é. Não é. Por quê? É um livro para as pessoas entenderem o trabalho, né? Tá. Porque ou a pessoa não conhece a optometria, ou quem conhece acha que é só refração. Sim. E, na verdade, a gente faz muitas outras coisas, né? Sim. E aí aqui eu apresento um pouquinho do meu trabalho. Então, tem pessoas que são pacientes meus que dão o seu testemunho ali. Eu tenho alguns parceiros que falam sobre a parceria com a optometria, porque que Legal. deu certo de psicólogo, fono. Tem fotos aqui. Eu explico mesmo e é um livro bem leve. É um livro bem tranquilo. De fácil entendimento, De até para fácil quem não... entendimento, exatamente. Porque a ideia é que as pessoas saibam como que o optometrista pode ajudar. Legal. Prescrevendo com certeza, mas a gente consegue ajudar de outras várias maneiras. outras maneiras. Não, Exatamente. eu te acompanho Não, muito já no me Instagram. deixou curiosa aqui, ó. Exato. Tampão, por que não? Uau. Entende? Então são essas É. coisas, tipo, eu trato estrabismo sem tampão, Sem tampão. ambliopia sem É tampão. tudo através de exercício, sem, Núbia? sem cirurgia, sim. Tudo através de exercícios Sensacional. para desenvolver o que está disfuncional na visão dessa pessoa. Entendi. Isso tanto é a nível de entrada. Você sabe que eu sou bem estrábica, né? Não, gata. Eu sou... Alguém Não, tem uma amor. oclusora aí? Você é uma vesguinha. Agora. Você é uma vesguinha. Ai, tô arrasada. Fiz um... Passei com o Sergei, professor Aham, Sergei. Sim. Aí ele falou, Laís, você tá muito estrábica. E às vezes, quando eu tô mais nervosa, É Núbia... pior. Nossa, Então é gente. bom eu saber quando eu vi Existe seu... Existe seu aí olho um entortando, eu saio exercício correndo. mesmo depois de velha? Mesmo depois de maravilhosa, né? Que a idade passa, velha nunca. É assim, isso também é legal, porque algumas linhas falam que você pode trabalhar essas crianças até os 8 anos. Sim. Passou os 8 anos, não tem mais o que fazer. Isso não é verdade, porque a gente acredita e tem embasado a neurociência e a neuroplasticidade. Então, se eu consigo desenvolver habilidades depois de mais velho, depois dos 8 anos, Uhum. eu também consigo reprogramar o meu cérebro. Lógico, é muito mais fácil antes. Quando É é muito menor. mais fácil eu desenvolver uma criança quando ela é criança, Não, né? eu Uma pessoa. posso chamar isso de deficiência? Pode chamar ou não?
Não chega a ser uma deficiência. A gente chama do quê? Mas é uma disfunção. Uma disfunção. Então Uma tá, vamos lá. disfunção. Porque assim, não é uma doença. Sim. Porque não existem doenças que podem provocar estrabismos. Tá. Sim. Mas neste caso, são crianças que são saudáveis, Sim. que não tem nenhum problema, nenhuma patologia ocular. E a gente consegue melhorar o desenvolvimento e a função que esses músculos têm, que essa acomodação tem. Tá. E aí, de bônus, a gente ganha o alinhamento ocular. Mas esse não é o nosso principal objetivo. Sim, não, eu tô te perguntando Porque isso não é o porque, estético, né? Eu te Exatamente, pergunto, o às vezes, estético é um brinde. É. porque assim, é muito fácil do pai conseguir ver que tá com essa Às vezes não. disfunção. Às Esse vezes que é o não. problema. Então, por Ah, não? exemplo, não. Deixa eu até mostrar essa foto aqui. Olha que Mostra. sensacional. Imagina isso aqui, a qualidade de vida que deu pra essa criança aqui, ó. Sim, É. Né? sim, com certeza. Olha a diferença. O que acontece? Quando tem um estrabismo, eu sempre falo, quando tem um estrabismo, que bom. Porque daí o pai Tá vê visível, que tá tem um visível. problema. Tá. O que me preocupa muito é, por exemplo, ambliopia. A ambliopia não estrábica, a criança é como se tivesse um olho desligado. Quando você olha, você acha que tá normal. Tá tudo certo. E ela também não percebe muitas vezes. Eu tenho aqui Porque uma ela, foto... e às vezes a pessoa já não tem referência, né? Não, Núbia, ela do acha que é. todo É, mundo enxerga assim. Exato. Né? Então, essa é a principal. E como que você vai saber se essa criança tem Como um problema detecta? ou não? Só fazendo uma avaliação visual. Entendi. Não existe nenhuma outra, a não ser que ele tampe o olho e perceba. Por isso que é né? tão importante essa avaliação. Quanto antes feita, melhor é, né? Quanto antes. Então, assim, recomendações pra gente fazer avaliação visual em crianças. Uhum. A partir dos 6 meses de vida, a gente já consegue avaliar todas as funções visuais. Porque do 1º ao 6º mês, você avalia muito o globo ocular. Tá. Para ver se não tem retinoblastoma, para ver se não tem catarata, né? Uhum. É um acompanhamento mais do órgão mesmo. Agora, depois, a partir dos 6, 7 meses, você já consegue ver se está desenvolvendo visão binocular, se está desenvolvendo, se tem fusão, se tem correspondência sensorial, se tem algum tipo de dioptria, algum tipo de grau que pode estar ali, que pode estar impedindo. Com essa idade Então, você já consegue com verificar. essa idade você já consegue verificar. Então, o ideal é, após os 6 meses, Tá. aos 2 anos, logo depois dos 2 anos, porque com 2 anos a gente está finalizando vários processos bem importantes para a visão. E daí depois. Theo, hein, meu? E aí Ah, depois. a gente vai ter que pegar ele e levar lá na Júnior. Eu vi Tem você jeito. com o seu filho agora há pouco. Que você fofo, viu? sim. Você já fez o exame nele? Não? Não fiz, mas podemos Não. providenciar. Apesar de que a Ju tá aí, ela é de São Paulo. Acho É, que é mais fácil. então. A gente vai ter que Fica mais levar lá, fácil. vai ter que tem que levar levar lá ele pra na dar uma Júnior. olhadinha. Então, assim, principalmente se você tem. Não, é tá? então, exato. Ele tem quanto tempo? 1 e 6. Engatinhou? Um gatinho, Pouco, mas pouco. Então vamos dar uma olhada. ó. Ah, porque tem que ter... O engatinhar tem tudo a ver com a visão. A visão, a base do Mas ele desenvolvimento. Ele engatinhou, engatinhou, Bia. mas engatinhou muito pouco. E ele logo andou. andou muito rápido. Esse que é o O negócio, Legal, legal né? você comentar sobre isso. É. Porque assim, engatinhou sim, de 4 apoios? Não, sentado. Não é engatinhar. Não, ele engatinhou de 4. Engatinhou de 4, mas Apoios. arrastando uma perna. Também não. Então, Não. é 4 apoios, com as palmas das mãos no chão, os joelhos Joelho. também. Beleza, engatinhou Mas sim. tem um tempo específico isso? Quanto mais, melhor. Por quê? E a gente querendo... Ai, que linda Não, de sempre. O pai Gatinha. chega e fala, Meu, A gente "Ai, ficava com ele em pé pra ele gente, poder pra andar aprender logo. rápido, achando que isso era top. andador. Não, a Ai, Dadora a ele- gente não colocou. A Que sua bom. mãe colocou. Porque vó, você Sim, sabe. Minha né? mãe Não tem jeito. colocou. Minha mãe Exato. Por isso que ele é Mas é apaixonado porque- por ela. Querendo ou não, a gente trabalha com as informações que a gente tem. Aham. Agora, se vocês tiverem... É o seu único filho? É meu único filho. Se vocês tiverem outro... Não, mas a vocês gente vão dá deixar dica mais pras no outras mães que chão. estão vindo. Um Não, só, eu o queria ter Telzinho. mais um, né? Entendi. Então a gente pode... Vai virar uma Ai, DR do isso aqui, céu. então não Não, vai Não, ser não, legal. deixa. Não, Se- Deus é que sabe. Deus tá na mão de Deus. Se vier. Não, brincadeira. Assim, isso é uma dica bem importante. Quanto mais tempo de chão, melhor para a visão. Por quê? Até fez uma rima, hein? Exatamente. É. Porque o sistema motor é o que... Ou melhor, o sistema visual é desenvolvido sobre o sistema motor. Tá. Então, se você tem atrasos no desenvolvimento motor, apesar do engatinhar não ser considerado um marco do desenvolvimento, então se a Uhum. criança não engatinhou, tudo bem para o pediatra, mas para nós não. Sim. A gente tem algumas questões que são sistemas visuais mais frágeis. Então, às vezes, a criança não vai ter um estrabismo, propriamente dito, mas pode ter uma disfunção oculomotora que vai afetar a leitura, por exemplo. Então, eu sempre brinco, não engatinha lá na sua casa, vai engatinhar lá no meu consultório.
Às vezes não literalmente, mas a gente tem que fazer Sim, todo um sim. processo de readaptação e reorganização e de integração entre o sistema visual-motor para desenvolver esse paciente. Cara, isso é muito Nossa, legal pra gente poder É. até divulgar, né? Super. E As é isso que pessoas eu não tento fazer, sabem, né, entende? Núbia? Né? Assim, eu sou mãe agora de primeira viagem, mas quando eu vejo, assim, os clientes mesmo na loja, no dia a dia, quando foi o seu último exame? Não, nunca fez, porque tem 8 anos, nunca fez um exame. Exatamente. Adolescente é a primeira vez que tô fazendo um exame, Não, e cara. às vezes tá na escola, não tá aprendendo, é por conta da Por lição, causa né? disso. Porque geralmente a gente vai fazer a avaliação visual se tiver problema Ou se tiver alguma queixa. né? lá quando estiver estudando. Sendo que, às vezes, a criança tem 4, 6, 8 graus, bem pequeno. Então, a gente precisa acompanhar. Então, a dica é, logo após os 6 meses, próximos Já aos leva a 2 primeira. anos, isso. Depois, lá pelos 4, e depois você tem que ficar atento, porque a gente tem uma questão de miopia muito grande agora, que está Sim. se desenvolvendo. Por que é conta dos muito- dispositivos Exatamente, digitais, pelo né? excesso de celular e computador. Então a gente tem que ficar atento aos sintomas, daí eu coloquei aqui lista de sinais e sintomas, Muito checklist, legal, Núbia. Tem Parabéns. tudo nesse livro aqui? tudo. Então Nossa, você que é parabéns. consultor ótico, você precisa ter isso Se a aqui no pessoa seu quiser balcão. comprar esse livro, como que ela faz? Núbia, me conte. Aqui, até daqui meia hora eu tô na feira, quem Você quiser tá aqui. você trouxe? Trouxe uma caixa, já tá acabando, mas trouxe, tá? E pra quem está na internet, pra quem tá assistindo agora o podcast, Aham. tem um link da minha bio que você clica e eu mando autografado. Ai, que legal. Então- E nós vamos fazer assim, eu fiz um destaque no meu Instagram, justamente por causa disso, que o livro no ramo ótico é muito difícil você conseguir achar, É verdade. né? São poucos que tem. Verdade. Então lá eu criei um destaque sobre livros, eu vou pôr o da Núbia lá. Por favor. E a gente coloca lá já com um link direcionado, que aí a pessoa Ótimo. clica, direciona pro da Núbia lá, Com faz a certeza. compra, porque isso aqui você tem, é obrigatório você ter na Super. cabeceira. E as pessoas, as ópticas perguntam, vai fazer diferença? Por que é importante eu ter? Eu falo, gente, várias vezes eu recebo pacientes porque o consultor tá fazendo uma venda, tá finalizando, aí bate Sim. aquele papinho, Na anamnese e tal. acaba descobrindo que tem alguma coisa, que vai usar tampão e tal. Muita gente fala, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar, que pode te orientar. Ou, tá Sim. usando tampão, não tô conseguindo. A Núbia vai te ajudar. Às vezes eu falo, gente, calma. Nossa, que Mas loucura, manda aí. né? O negócio do tampão. Cara, mas Sim. é que nós somos agentes de informação, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E se a Exato. gente pode ainda fazer uma mudança na vida de uma pessoa através de uma resposta que a gente recebeu, cara, é Super, sensacional. A Super. pessoa não esquece E mais. a pessoa, o óptico é a pessoa que tá ali na linha de frente do Aham. cuidado da visão, querendo ou não. Sim. A Né? nossa Então, equipe ali dá o tchau Ah lá. brauzinho pra elas. As legal. meninas chegaram das óticas Diniz. Que legal. Então, assim, eu acho que é muito importante essa informação de base. Então, pra quem Aham. que eu pensei? Não é que você vai resolver, né? Mas você Não, vai. mas às vezes a gente alertar. pode dar... Encaminhar. Encaminhar de jeito diferente, dar uma dica. Por exemplo, aqui tem o tempo de telas esperado para cada idade. Então, menor de 2 anos, 0 telas. Não tem que ter telas. A partir de 3, 20 minutos. Tipo, e fracionado ainda de preferência. Aham. Porque as pessoas não entendem que as telas, a gente não tem como tirar da vida da criança. Sim. A gente tem como melhorar. Como? Fracionando. Então a gente tem a regra do 20, 20, 20, né? Cada 20 minutos, pausa 20 segundos, olhando a 20 pés, que são 6 metros na escala americana. Na criança, você tem que fazer com a criança, você tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, passou ali 20 minutos, meia hora com o adolescente, pausa o que você está fazendo. Fixa um ponto longe, o mais longe que você puder, e pisca. E conta até 20. 1, 2, 3, 20 e volta. Você não precisa sair da onde você está. Aham. Porque o que que acontece? Eu vou fazer uma pausa. Vou descansar os meus olhos. Saiu no do computador e vai pro celular. Pega o celular e vai pro banheiro. É. Querido, você não está. Ou sai do Descansando. software da empresa e entra no WhatsApp. Não está descansando, entende? Aham. Então, assim, as pessoas precisam criar consciência disso. Porque o excesso de luz azul e o excesso de visão próxima tem Uhum. efeitos colaterais. Tanto nos olhos, quanto no corpo, no humor, na questão de ter ou não depressão, ter ou não ansiedade, de piorar os Aí, ó. quadros. Então, assim, tem muita Coisa, coisa né? que é importante que através da visão Ela tá a gente falando isso capta. porque, não sei se eu até comentei isso no Instagram há uns 20 dias atrás, 30 dias O atrás. né? excesso, né? Eu tive uma crise de ansiedade, segundo a minha médica. Pra mim até hoje não foi. Ah, mas- lógico que foi. Mas ela falou que eu tive uma crise de ansiedade porque meu corpo realmente ele desligou, Desligou. literalmente.
E ele ficou apavorado. Eu tava atendendo, eu achei que eu tava infartando. Eu tava atendendo um cliente, tive que parar de atender, meu corpo todo formigando, eu comecei a passar mal, respiração ofegante, me deitaram no chão da loja, Foi. e água no pescoço, e não sei o que, me levaram Ele falou, pro hospital. ligou pra mim, Laís, eu tô infartando. Meu pai saiu correndo de casa e foi lá socorrer ele. Menino. E era no dia do meu curso. Porque né, lançamento do meu curso. essa vida louca que a gente leva, Sim. que a gente não tem controle. E pra gente tá normal. Inclusive, quando eu fui lá, ela tirou toda a medição. Tipo, eu não tive aquele negócio de, ai, tem alguém me perseguindo, ai, eu preciso me esconder. Não tive nada mas disso. a crise de ansiedade Mas não é Não assim, né? precisa ser todos esses sintomas. Mas o negócio me deu um estalo que meu corpo foi. Angústia, ele tava se sentindo angustiado, Sim. sabe? É que um dia antes, na verdade, eu fui dar um treinamento em Vargem Grande e eu passei em palestra, treinamento, tudo, e voltei sem jantar, né? Eu fiz uma viagem de 3 horas. Faz isso, Cheguei de Vamos brigar com madrugada, ele, né? não comi nem nada. Acho que no outro dia, acordei de manhã pra ir trabalhar, desligou, total. Comer mal, dormir pouco e trabalhar muito é a receita perfeita pra você ter uma crise de ansiedade. Muito. Isso quando não é combinado com sintomas visuais. Começa a ter uma cefaleia áurea, que você começa a perder campo visual, ou a acomodação e o estresse também estão super ligados. Então você começa a ficar muito estressado, usa muito celular e computador, você não relaxa os seus olhos. Meu É querido, tensão o tempo todo, né? o tempo todo, em tudo que tem músculo, inclusive nos olhos. Cara, é legal a gente falar isso porque às vezes até uma questão de não adaptação, alguma coisa do tipo, pode estar Super. muito ligado com isso. Flutuação da refração, super. Acomodação, Nossa, Nubia, que legal. super. Desenvolvimento da miopia, também. Então, Cara, assim, que a gente louco. precisa ter isso em conta. E por isso que eu falei, as pausas são super importantes. Uhum. Porque se você não faz uma pausa, e assim, eu não tô falando uma pausa de 10 minutos, eu tô falando de 20 segundos. Se você não faz Coisa isso... rápida, né? Coisa rápida. Meu cartão acabou. Mas no meu cartão eu coloquei a regra 20-20-20. Porque eu falo pro meu paciente assim, ó, aqui, gruda lá na sua tela. Eu vou estar te vendo, você vai estar me olhando. Você vai ter que lembrar de mim. Maravilhosa. Não é uma ameaça, né? Não é uma ameaça. É só uma dica. Mas sabe o que acontece? A pessoa, por exemplo, qual que é o problema? A pessoa começa com uma miopia leve. Uhum. Vai aumentando. Chega uma hora que não tem por que colocar negativo. A pessoa não aguenta. Perdão. O sistema visual dela não vai aguentar e ela vai começar a ver duplo. Porque se você coloca lentes negativas quando você não precisa, você tá acomodando. E você tá interferindo na sua vergência, porque você é um paciente, você é uma pessoa que tem 2 olhos. Sim. Negativo, acomoda. Chega uma hora que ela não compensa mais e a convergência vem. E aí, querido, Pronto. só terapia visual. Aí manda ela pra mim. Então, na verdade, você tem que falar, fique usando, fique fazendo. Menino, não, tem outras coisas Para que eu meus posso leads fazer. aumentarem. Tem outras coisas que eu posso fazer pra. Não, mas essa pra informação melhorar. é muito bacana, porque eu acho que Muito. tem muita dificuldade de chegar no balcão, né? A gente, na verdade, tudo a gente acha que é, volta lá pra fazer o exame de novo, né? Deve ser uma Isso. receita. Mas a pessoa que tá prescrevendo, seja optometrista, seja oftalmologista, ela tem que ter essa consciência. Porque se a gente busca só o 20-20, a gente esquece de outras coisas. Que acomodação, vergência, a correlação das duas coisas e a visão binocular, que é o que nós optometristas temos como nosso objetivo principal. Nosso principal objetivo é que esse paciente tenha visão binocular. Com visão binocular, os 2 olhos trabalhando juntos, você vai ter visão 3D, que é a visão de estereopsia, você vai organizar o seu espaço adequadamente, você vai usar a sua acomodação adequadamente, para que você não tenha essas disfunções. O que é uma disfunção? Quando alguma coisa não está funcionando corretamente. Uhum. E a gente precisa disso também. A gente precisa enxergar com qualidade, com nitidez, e também ter visão binocular, que isso vai afetar a maneira como a gente entende as coisas. Entende um texto, entende Sim. um contexto, entende o que está acontecendo à nossa volta. Se for preciso, então, a pessoa não chegar no 20-20, mas ter todas essas funções com exatidão, é melhor. Sim, quando a gente está Seria o prescrevendo, lógico que a gente pensa Busca no o 20-20, 20-20. lógico. Aham. Só que às vezes você buscar o 20-20, você está sacrificando outras habilidades. Entendi. Que são, às vezes, mais importantes, dependendo do que você está fazendo, do que propriamente ter 20-20. Porque às vezes você não está tendo 20-20 numa refração por causa da acomodação. E não é porque você precisa de mais grau. Fato. Então, para a pessoa que está prescrevendo, ela precisa ter essa noção. E, às vezes, ela não tem. E aí a gente tem essas prescrições que não dão certo, que vem duplo, que vão aumentando com o tempo. E tudo bem, pode acontecer. A gente sabe que existe essa miopia. Porém, a gente tem que ter eu sou muito cautelosa.
para prescrever miopia, porque a gente precisa realmente retardar esse processo. Quem não tem, está desenvolvendo, e quem já tem, está incrementando. Mas não é só questão de ter ou não miopia. Porque eu falo, gente, hoje tem lente de contato, tem lente menos 20. Se tiver, a gente consegue ajudar. Mas esse não é o detalhe. Você pode ter patologias oculares, né, em decorrência a isso. Você pode ter problemas de visão dupla. Você pode ter problemas emergenciais. Quanta coisa vai acarretando uma atrás da outra, Muito, né? muito mesmo. Então, é bem importante que avalie e que acompanhe, tá? E esses sinais, eles são bem importantes, assim. Nem todas as lentes levam em consideração a convergência, por exemplo, principalmente os multifocais. Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso, porque é o conforto do paciente. Sim. Né? Não, e é muito legal esse trabalho que você, a Ju e até a Rebeca mesmo faz, levando essa informação até para o consumidor mesmo, Com né? certeza. Não só para a questão do ramo, mas no consumidor final, para ele entender a importância disso, né? Esse é o meu de objetivo. você estar se cuidando, de você estar indo atrás, né? Exato. Cara, parabéns. Obrigada, A única coisa gente. que... Não, restou, o trabalho dela né? é lindo e eu tô Maravilhoso. aqui com a cabeça até cheia. Falo, meu Deus. A Laís é optometrista também. Eu sei, fiquei sabendo. Inclusive, a Laís, ela resolve muitos problemas que a gente tem em questão de não adaptação, justamente a graduação. É muito louco isso, né? Claro É uma que adição. E é sempre assim mesmo, o excesso. Sempre. O A excesso. hipercorreção é A um problema que a hipercorreção. gente tem. Por quê? Porque a gente só vê a acuidade visual. É importante, lógico. Sempre. Mas e as outras Ela não é coisas? tudo, né? E se Ela você não é tudo. quer ter 20/20, beleza. Depois de um ano esse paciente vai estar vendo duplo. A que custo você está fazendo isso? Você acha legal, Núbia, até pra gente poder finalizar, é importante até o consultor, isso pra gente levar pra eles, né? A importância de você até olhar o óculos antigo, que o cliente já tá adaptado, pra você ver se não tem uma diferença muito grande de uma dioptria pra outra, Com né? certeza, com certeza. Porque assim, gente, o que é importante as pessoas entenderem? Existem processos, principalmente na infância, de mudanças de tamanho do globo ocular, de adaptações que às vezes o sistema faz para adaptar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um grau específico. Tá. Só que um olho tem muito mais do que o outro, uma ambliopia, por exemplo. O que é mais fácil para esse olho? Tem olhos que são mais fáceis virar para suprimir essa imagem, para apagar essa imagem. Tá, pro outro trabalhar sozinho. Para o outro trabalhar sozinho, que é quando a gente tem o estrabismo. Tem alguns cérebros que conseguem simplesmente ignorar aquela informação. São adaptações que a gente tem nesse desenvolver da criança, tá? Só que tem gente que não compensa. E aí Não existe uma regra, né? Não Núbia? existe uma Não regra. existe uma regra. E aí começa com um grauzinho, daí vai aumentando, aumentando. Se você, ou mesmo depois, tipo, eu nunca usei óculos na minha vida. Eu sou assim. Eu não uso óculos. Só que, claro que, casa de ferreiro, espeta de pau, a gente tem ali um probleminha acomodativo. Se eu não uso os meus óculos, que tem uma prescrição específica para isso, eu canso muito fácil. Você sabe que isso foi uma das coisas que o Sr. G identificou quando ele fez a minha refração? Porque eu tava com quase 0,75 a mais de astigmatismo do que eu precisava. E aí já com um desvio. Então, Mas e aí assim, você já tem uma disfunção ali binocular. Exato. Você coloca uma refração a mais, o seu corpo vai compensar. Às vezes, é com um desvio maior. Então, Exato. quando a gente E prescreve... você reclamava muito, né? Você reclamava muito de dor de cabeça, de não sei o que, todo dia quase. Por causa de 0,75 de astigmatismo, gente. Pra você ter uma noção, eu fiz Só até uma que- assinatura mensal pra chegar remédio de dor de cabeça em casa. Eu não tava aguentando mais comprar. Aí eu assinei um plano na farmácia. Todo mês eles mandavam uma caixinha. Menino, super. Mas ó, eu tenho uma paciente agora, faz bem pouco tempo. Ela tem diagnóstico de labirintite crônica. Ela não conseguia ir andar de carro se ela não dirigisse. Ela não conseguia. Ela falou, Núbia, quando me dava enxaqueca, era assim, 5 dias de enxaqueca. Não era tipo, uma enxaqueca de 1, 2 dias. Nada passava, nada melhorava. Andava de carro, um super mal-estar, uma vontade de vomitar. Horrível. Não era assim, tipo, eu preciso ir na frente. Não. Era dirigindo. Ela foi fazer uma avaliação e eu percebi que ela tem um problema na visão binocular e nos movimentos ocomotores. Um problema de integração central periférica. A gente desenvolveu uma prescrição que melhorou o conforto dela nessa integração, que melhorou os movimentos oculares e hoje ela anda de carro sem vomitar. Ela anda no carona e no banco de trás sem vomitar e ela não tem mais dor de cabeça. Só que assim, às vezes é a mesma prescrição, com um detalhezinho diferente.
que faz toda a diferença. Sim. Ela falou, Núbia, eu não tomo mais remédio pra dor de cabeça. Não tem mais Meu, isso. isso tem preço? Não tem preço. Não tem. Não tem preço, Não né? tem. Núbia? Comparado com a quantidade de remédio que ela já tomou na vida. Lógico, nossa. Tipo, olha isso, sabe? Então, assim, é todo um desenvolvimento, é todo um trabalho que a gente faz para que a visão funcione adequadamente. Sim. Não só tenha 20/20. 20/20 é também algo que a gente tem que buscar. Mas se o 20/20 vai sacrificar toda uma... Que custo vale a isso? que né? custo você vai sacrificar todas as habilidades visuais que você tem para ter 20/20? Às vezes não compensa. Às vezes compensa, assim, ter 20/20 se tiver tudo certo. Uhum. Agora, caso contrário, não né? recomendo. Sensacional. Parabéns pelo trabalho, bom parabéns que pelo você trabalho de gostou. vocês. Vamos combinar quando você vier em São Paulo de novo pra você ir lá, pra ter mais tempo, porque a gente tem muito assunto. Super. E minha cabeça tá aqui borbulhando. Super. Vocês vêm, depois a gente faz um checklist, abre uma Sim. caixinha Legal. pra gente fazer. Com certeza. E mesma coisa, se não der, a gente faz uma live no Instagram, Super né? também. A gente tem por obrigação usar esse canal pra levar esse tipo de informação. Sim, quanta Sabe, coisa é muito importante pra importante. se falar, né? Nós vamos marcar. Tamo Muito combinado, obrigada, Tá bom? gente. Obrigada a Núbia. vocês. Deus Obrigado. abençoe. Obrigada pela todo mundo. presença. Antes da gente terminar, deixa aqui, olha pra essa câmera aqui, deixa a Seu sua rede Instagram. social, Instagram, né? Certo, gente, tem muita Você informação, um monte de coisa. Então, ó lá. Instagram, @NubioBorgoni. Legal. Site, nubioborgoni.com. E você pode entrar no meu site e baixar um checklist da visão, que é exclusivo para você saber se o seu filho, o seu paciente, o seu aluno tem alguma disfunção visual, porque às vezes a gente tem problemas visuais que a gente não, alguns sintomas visuais que a gente não conecta que são visuais. Então você entra lá, só colocar um e-mail, baixa um PDF, então nubioborgoni.com, @nubioborgoni no Instagram. YouTube também temos. Tem YouTube? Então Tem manda. YouTube também, é só Nubia procurar Borgoni também? Nubia Borgoni. E logo vai ter o relançamento do curso, que é o curso Visão Mágica. Legal. Que eu explico as coisas que a gente É online? tem aqui. Online. Online? Então Online. Dá pra todo mundo participar, Pra então todo não tem mundo desculpa, participar. né? Super. Então já estamos aqui, já tô dando spoiler. É isso aí. Minha produção vai falar, querida, calma. Mas já tô dando spoiler. Tem várias coisas, eu disponibilizo um monte de coisa, faço live, tudo para que a gente realmente tenha esse acesso, para que mais pessoas saibam que nós optometristas vamos além de realmente prescrição. Prescrição Muito legal. também é optometria, mas tem várias outras coisas que Tem são vários braços, e as né? pessoas precisam conhecer, com certeza. Gente, vocês não vão fazer isso depois, vocês vão fazer isso agora. Vocês entram no site dela lá, entram no Instagram, segue a Núbia lá, Por que favor. tem muito conteúdo bacana pra gente aprender aí. Laís, muito obrigado. Finalizamos Obrigada, o dia meu por bem. aqui. Gente, Amanhã tem mais. Boa noite, um bom descanso pra vocês. Fiquem Até. com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite, gente.